Bem-vindos ao canal Abaco. Eu sou o professor Douglas e esse é o segundo vídeo da série Racionalização, do básico ao avançado. Neste nós vamos ver algumas dicas de como tornar o processo de racionalização um pouco mais eficiente do que como nós estávamos fazendo no primeiro vídeo. E vamos resolver mais alguns exemplos juntos, é claro. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link para o material em PDF para acompanhar toda a série. Vamos para o primeiro exemplo, então. 5 sobre raiz de 41. Como que eu posso fazer? Bom, a gente já viu no último vídeo como que a gente fazia. A gente simplesmente multiplica numerador e denominador por raiz de 41. Assim. Então você vai escolher lá, vai pegar o radical do denominador que você quer eliminar e vai fazer o cálculo de modo a eliminar esse radical multiplicando numerador e denominador por esse radical escolhido. E agora é só multiplicar. No numerador, 5 vezes raiz de 41, 5 raiz de 41. E no denominador, 41 vezes 41, né? Raiz de 41 vezes raiz de 41. E aqui que está a dica, ó. Quando eu multiplico 41 vezes 41, em vez de fazer o cálculo 41 vezes 41, fazer todo esse cálculo aqui, você não precisa fazer isso. Você tem uma maneira mais fácil de fazer. Daria 1681, e aí você ia colocar o 1681 aqui, e ia continuar. Depois você vai fazer quanto que é a raiz de 1681, e ia dar 41, e você ia eliminar o radical. Mas não precisa fazer isso, não é desnecessário. Basta você, quando multiplicar 41 vezes 41, escrever 41 ao quadrado. Isso vai tornar a conta bem mais simples. Não precisa efetuar essa multiplicação. Deixa ela indicada, 41 ao quadrado. Por quê? Porque aí a gente vai usar as propriedades das potências. As propriedades dos radicais e das potências. Como eu tenho uma raiz quadrada, como não tem nada ali, né? 2, já coloquei o 2 ali. Eu posso simplificar. Simplificar o 2 do índice da raiz com o 2 do quadrado, da potência do 41. Então, continuando agora na linha de baixo, eu vou ficar com a expressão 5 raiz de 41 sobre 41. E aí, nós encerramos a racionalização. Portanto, é desnecessário você efetuar o cálculo numérico exato. Você pode simplesmente usar a propriedade da potência para simplificar a tua expressão. Vamos fazer mais um exemplo para que isso fique mais claro. Exemplo 6. O exemplo 6, na mesma linha, eu tenho aqui 12 sobre 7 raiz de 30. Novamente, vou multiplicar numerador e denominador pelo radical que eu quero eliminar do denominador, que é o raiz de 30. Raiz de 30. E agora, multiplica. 12 vezes 30, 12, raiz de 30. Vai ficar só indicado. No denominador, 7, raiz quadrada de 30 vezes 30, que é 30 ao quadrado. Não tem nada ali no índice da raiz, é porque é um 2. Aí eu posso simplificar os 2 do índice da raiz e da potência do 30. E aí eu vou ter 12 raiz, vou ter aqui 12 raiz de 30. 12 raiz de 30 sobre 7 vezes 30. E agora eu multiplico 7 vezes 30, continuando na linha de baixo, 12 raiz de 30
7 vezes 3 é 21, com o zero ali, 210. E aí eu posso simplificar, né? Vou simplificar primeiro por 3. Simplifica por 3, lembrando que você só pode simplificar os números ali da frente, né? Aquela raiz está multiplicando, então é só manter a raiz e simplificar os números que estão acompanhando. Raiz de 30, 12 por 3 é 4, e 210 por 3 vai dar 70. E ainda dá para simplificar por 2, né? E aí sim, nossa resposta final vai dar 2 raiz de 30 sobre 35. Essa é a nossa expressão final do exemplo 6. Não acabou ainda esse vídeo, temos mais um exemplo. Esse aqui é bem interessante, ó. Raiz de 6 sobre 3 raiz de 3. Qual é a novidade? A novidade desse exemplo é que apareceu uma raiz também no numerador. Não é o nosso maior problema por enquanto. Nosso maior problema é a raiz do denominador, que a gente quer eliminar. Esse raiz de 3 aqui embaixo. Então, aquele raiz de 6 lá em cima, se ficar uma raiz lá em cima, não vai dar problema. O que a gente quer é eliminar as raízes do denominador. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Assim, multiplica raiz de 6 vezes raiz de 3 no numerador. Eu posso efetuar, então vai ficar raiz de 6 vezes 3, 18. E lá embaixo, no denominador, 3. Aí vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3. Posso multiplicar os 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. E, novamente, eu posso simplificar a raiz ali embaixo e ficar com raiz de 18 sobre 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, eu fico com raiz de 18 sobre 9. Terminamos? Bora para o próximo exemplo? Não, ainda não. Tem um detalhe aqui, ó. Quando eu multipliquei o raiz de 6 por raiz de 3, eu obtive raiz de 18. O raiz de 6 não tinha como eu simplificar, mas o raiz de 18 é possível simplificá-lo. Como? Bom, vai lá no cantinho da folha, faz a fatoração do 18. Eu posso dividir o 18 por 2, posso dividir agora o 9 por 3 e por 3 mais uma vez. Então, eu faço a fatoração do 18. E agora, como eu estou calculando uma raiz quadrada, eu vou agrupar eles de 2 em 2 e escrever como 2 vezes 3 ao quadrado. E assim, a minha expressão fica raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado sobre 9. Esse quadrado do 3, eu vou conseguir simplificar com o radical, né? Com o índice do radical, que é o 2. Porém, aqui eu estaria, entre aspas, pulando uma etapa, né? Porque eu deveria separar em 2 radicais, e aí só simplifica um. Mas assim, ó, eu estou simplificando esse radical. O 2 eu não simplifiquei, ele continua lá sozinho, sem potência, ele continua ali dentro, né? Então, ele vai continuar dentro da raiz e só quem vai sair é o 3. O 3 vai sair da raiz e o 2 continua lá dentro. Isso é importante. Vamos revisar de novo. O 3 é ao quadrado. Esse quadrado eu consigo simplificar com o índice da raiz. Vai ficar somente 3 fora da raiz. Ou seja, esse 3 aqui vai lá para frente. O 2 eu não consigo simplificar. Ele permanece onde ele está, dentro do radical. E o 9 também continua no mesmo lugar. Não mexi nele. Bom, fiquei com a expressão 3 raiz de 2 sobre 9. Essa eu consigo simplificar também.
consigo simplificar por 3. E aí obtenho uma expressão um pouquinho mais simpática, que é raiz de 2 sobre 9 dividido por 3, que é 3. Para quem ficou na dúvida, né, o 3, quando eu simplifico por 3 dá 1, e o 1 aqui na frente ele não precisa aparecer, então fica só raiz de 2 sobre 3. Essa é a nossa forma final. Essa é inegável que ficou bem mais simples do que a original, né? Raiz de 2 sobre 3 é muito mais simpático do que raiz de 6 sobre 3, raiz de 3. Ainda, nesse caso, a gente pode até dar uma outra solução. A gente tem uma outra possibilidade de resolver esse mesmo problema. Vou compartilhar aqui com vocês. Raiz de 6 sobre 3, raiz de 3. Eu posso usar as propriedades do radical, dos radicais, e reescrever essa expressão assim. Vou explicitar aquele 1 ali da frente e colocar a fração 1/3 aqui. E eu ficaria com raiz de 6 sobre raiz de 3. Pelas propriedades dos radicais, isso é uma raiz só de 6 sobre 3. E 6 sobre 3 é 2. Então, fica 1 sobre 3, raiz de 2. E aí eu tenho raiz de 2 sobre 3. Mesma resposta, né? É um outro caminho para chegar ao mesmo lugar. Só que aí, é claro, eu não necessariamente precisei racionalizar, né? Não precisei multiplicar numerador e denominador por raiz de 3. Lembrando que isso não é exatamente o que a gente compreende por racionalizar, né? Mas o tema da definição é para os próximos vídeos. Vamos para o último exemplo, então. O último exemplo é esse daqui, ó. É uma equação que a gente tem que resolver. Em princípio, não tem nada de racionalização, né? Só uma equação de primeiro grau. Raiz de 3 multiplica x igual a 6. Para resolver, bom, basta dividir ambos os lados por raiz de 3, ou ainda, para quem gosta disso, o raiz de 3 está multiplicando, eu vou dividir lá do outro lado por raiz de 3. Pronto, essa seria a minha resposta final. Só que não, a gente ainda precisa racionalizar. E como que eu racionalizo? Multiplica numerador e denominador pelo raiz de 3, que aparece lá embaixo. Isso vai me dar 6 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. O quadrado simplifica com o índice da raiz, e então 6 raiz de 3 sobre 3. Mais uma vez, posso simplificar, ou, melhor ainda, dessa vez eu consigo dividir. 6 divididos por 3 é 2. Então, eu tenho a minha resposta final, que é x igual a 2 raiz de 3. Então, veja como a racionalização... Esse exemplo está aqui para te mostrar que muitas vezes o meu problema original não traz racionalização como um problema, mas para resolvê-lo, para chegar à resposta final, eu preciso sim aplicar aqui a racionalização, senão eu não vou conseguir chegar nessa resposta aqui. Belezinha, então, esse foi o nosso segundo vídeo da série Racionalização, do básico ao avançado. Se você curtiu, já o joinha aí no vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu sou o professor Douglas e agradeço muito pela atenção. Bons estudos!